Existem dois domínios virtuais que vêm tentando aglutinar as pessoas em torno desse projeto, né? Um é esse escolasempartido.org, que é administrado pelo Najib, e tem um outro site que chama Programa escolasempartido.org, esse mais bonitinho, e lá você tem projetos de lei, né, para que os vereadores ou setores da sociedade civil possam pegar ele e apresentar nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, e também está no Congresso. Resultado, né, em 2014, esse movimento acabou ganhando força, né, e veja só quem que vai aparecer como um dos alavancadores desse processo. O Flávio Bolsonaro, da qual o sobrenome vocês sabem, né, de quem que é, o Jair Bolsonaro, né, é o filho do Jair Bolsonaro, que no Rio de Janeiro, ele em termos de proposta de lei, né, até então, isso era simplesmente um blog, um site de internet, né, em que esse Najib tentava articular as pessoas e trazer elas para dentro. Isso parece que surge junto com o movimento do Flávio Bolsonaro, vários outros movimentos que vão acontecendo. Uma coisa foi muito interessante, como um articulador disso a nível nacional também, foi que boa parte das cabeças que estavam à frente desse projeto estavam ligadas a um setor, né, ou a setores específicos, né, da igreja evangélica, ou das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, né? E aqui aí a gente sabe muito bem que não é uma coisa para se generalizar, a gente está falando principalmente desse segmento que é fundamentalista, né? Esse fundamentalismo religioso, ele começa aqui no Brasil, que tem a sua versão, né, principalmente ligada às igrejas neopentecostais. Isso daí vai ser, digamos assim, essas pessoas vão ser as articuladoras, né, desse projeto a nível nacional. Tanto é que quando a gente vai ver quem são os proponentes, quem são os deputados, a quem eles estão ligados, a gente vai ver que boa parte da base social é ligada a esse segmento. Existe hoje, tramitando aí, um total de 7 projetos, 6 na Câmara dos Deputados e 1 no Senado, né? E todos esses são projetos ligados em torno dessa articulação política em torno do Escola Sem Partido, né? Quais são esses projetos e o que eles falam? Foi o primeiro projeto que foi apresentado dentro do Congresso, a primeira vez. Ela aparece em 2014, né, no dia 24 de fevereiro. Quem apresentou esse projeto, né, foi Erivelton Santana, do PSC, Partido Social Cristão da Bahia. Tá? O projeto 7180, né, ele visa fazer o quê? Alterar o artigo 3º da LDB, na Lei 9.394, né? E aí, nessa alteração do artigo 3º, ele coloca o seguinte, né, abre aspas, né, inclui lá, né, um ponto: respeita as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual, religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. Tem que ter aula de psicanálise. Então, é sério. Não tem como ser sério. Isso é sério, isso é o texto. Isso aí, Poderia entrar na LDB, que pode entrar na LDB. isso aí é o que eu chamo de LDB, efeito Trump. né? Mas não é, o Trump nasceu como uma grande piada, agora tá onde tá. Aí mas depois da 7180 foram vindo outros projetos que versam sobre outros aspectos, mas que todos eles dialogam no mesmo sentido, né? Aí veio o 7181, o 5487 de 2016, né? O 1859 também altera a LDB, é um dos projetos. Aí você tem o 5487, que foi pensado a 1859, que foi pensado a 7180. Né? O 5487, ele diz assim: institui a proibição de orientação e distribuição de livros às escolas públicas pelo Ministério da Educação e Cultura que verse sobre orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes.
A gente sabe que teve uma polêmica, né, recente, que foi os materiais didáticos que discutiam, né, era o chamado kit anti-homofobia, né, que foi organizado pelo Ministério da Educação, que fizeram um estardalhaço, transformaram, né, aquilo num monstro, obviamente falso, né, que simplesmente é um material que discute a questão da diversidade sexual, né, e que de certa maneira, né, obviamente ele tem um trabalho educativo que é ligado à ideia de trabalhar e exercer a tolerância, a compreensão, o respeito, enfim, para além de, né, desmistificar, né, alguns preconceitos e discriminações que tem na nossa sociedade. Então, esse PL aqui, então veja, esse daqui é para avançar no nível didático, no material didático, dos livros. Um é para avançar no PCN, o outro vai na LDB, tá vendo? Ele é bem completinho. A ideia dele é fazer, por vários projetos, uma reforma geral mesmo na educação, assim, né? Meio que por baixo dos panos. Meio que fragmentado, como é a estratégia, ultimamente é usado isso, né? Você pega um projeto de maldade, você picota ele para você, né, fazendo doses homeopáticas e passando, né, e administrando isso, né? Então tem esse 5487, aí depois tem um outro que esse não está pensado ao 7180, ele é trabalhado separado, se não me engano é o 1411 aqui, você também apagou o número aqui, mas se não me engano o número dele é 1411. 2014 também? É de 2016 ou 15, se não me engano. Esse daí é um projeto que tipifica o que seria crime de assédio ideológico e dá outras providências. Ou seja, para além de fazer, digamos, essa reforma nas orientações pedagógicas, né, nas leis da educação, você também cria uma lei para você criminalizar o educador, no caso aqui o professor, ou quem, né, desrespeitar aquelas reformas que vão vir ali naquele outro pacote que está tudo pensado no 7180. Então veja, é uma coisa bem montada, é uma coisa bem arquitetada. Você né? lembra qual que é a pena disso? A pena, se não me engano, é até 2 anos de prisão, de cárcere. Reclusão. De reclusão. Mas existe, né, um avanço, né, do conservadorismo. A própria configuração da Câmara, né, a agência de atos, que é a organização dos assessores parlamentares, né, a organização sindical dos assessores parlamentares, a agência de ato, a DIAP, ela soltou um estudo logo que teve as eleições de 2014 e ela pega e fala, e o diagnóstico dela assim é enfático, olha, em termos de configuração do espectro político, é a configuração de um Congresso mais conservador que nós temos desde 1964. Né? Pegando vários sentidos, assim, né? A relação... É uma Câmara que... esse Congresso, na verdade, ele é basicamente, né, representando... se fosse montar um bonequinho dele, né, seria o quê? Né? Branco, né? Proprietário, rico, né? Cristão, né? Homem, né? Um cristão fundamentalista, né? Homem, então, hétero, né? Misógino, machista, né? Esse seria o boneco do Congresso, assim, praticamente quase perfeito, assim, né? Nesse sentido, desse estereótipo de uma personagem conservadora.